Então vamos para a nossa aulinha de hoje, beleza, pessoal? Vamos continuar vendo aí força magnética. Só que agora vamos ver força magnética através de um fio. Então a gente vai ter um fio agora, não é mais uma carguinha andando, tá? É um fio e por esse fio passa uma corrente elétrica. Beleza? Então a gente vai considerar agora um fio, um condutor, por onde passa uma corrente elétrica dentro de um campo magnético. Esse fio, ele vai sofrer uma força. Então, se eu deixar um fio onde está passando corrente elétrica perto de um campo magnético, esse fio ele vai se mexer, ele vai começar a se mover, ele vai receber uma força para se mover. A gente vai ver as implicações físicas disso. Por que esse fio se move, tá? E como ele se move. A gente vai analisar isso na aula de hoje, então. Beleza? Então, se liguem na aula aí. Então, na aula de hoje, nós vamos ver força magnética em um condutor. Então, lá, força magnética em um fio, tá? Antes de ver a força magnética num fio, vamos ver aqui como é o módulo da força magnética. Como a gente calcula a força magnética? Só lembrando vocês, a força magnética a gente calcula assim, ó, quantidade de carga vezes a velocidade que essa carga está andando, vezes o campo magnético, vezes o ângulo formado entre a velocidade e o campo. Beleza? Então essa aqui é a formulatinha para você calcular a força magnética. Quando você tem um fio condutor e está passando corrente elétrica por ele, quando passa uma corrente elétrica por esse fio, basicamente estão passando cargas elétricas por esse fio. E se vocês lembrarem do conceito de corrente elétrica, o sentido da corrente elétrica é o sentido das cargas positivas. Então, para onde está indo a corrente elétrica é para onde estão indo as cargas positivas. Então, dentro de um fio que passa a corrente elétrica, você tem cargas elétricas se movimentando dentro dele. Tem várias, não tem uma mais. Você tem várias cargas elétricas passando por dentro dele. E essas cargas elétricas passando por dentro do fio, a gente simboliza pela corrente elétrica. Então, a corrente elétrica indica o sentido de movimento das cargas positivas dentro desse fio. Então, aqui, se a gente aplicar a regra da mão direita, porque nós vamos usar o sentido da corrente, a corrente é o sentido das cargas positivas, então a gente vai usar a regra da mão esquerda. Fiz, bom, vestibular. Então, aqui, ó, nesse desenho, o campo está indo nessa diagonal, a corrente está indo nessa lateral, logo a força vai para cima. Então, aqui, ó, campo, velocidade das cargas e a força para cima. Beleza? Então, aqui tem uma força, o campo e a velocidade das cargas. Beleza? Não tem nada de novo aí. O que eu vou mostrar de novo para vocês, de novidade para vocês, é que eu vou reescrever essa fórmula aqui utilizando corrente elétrica. Beleza? Então, eu vou reescrever essa fórmula, é a mesma formuletinha, só que eu vou reescrever ela utilizando o valor da corrente elétrica. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pensar o seguinte, antes de começar, eu vou colocar todos os conceitos que eu sei aqui. Primeiro conceito, força magnética. É a quantidade de carga, vezes a velocidade dessa carga, vezes o campo onde ela está inserido, vezes o seno do ângulo formado entre a velocidade e o campo. O que é velocidade? Velocidade é ΔS por ΔT. No meu caso aqui, ó, o comprimento que é o ΔS é o comprimento do fio, é o comprimento L. Então, o ΔS da velocidade, a distância que a carga percorre é esse L aqui dentro do fio, é o comprimento do fio. Então, a distância que a carga percorre é o comprimento do fio. E corrente elétrica é quantidade de carga dividido pelo tempo. Beleza? Então, corrente elétrica é quantidade de carga dividido pelo tempo. Então, juntando essas três equações juntas, o que eu vou fazer? No lugar da velocidade, eu vou usar isso aqui, beleza? Então, fica aqui, ó. No lugar da velocidade, é o comprimento pelo tempo. Eu posso reescrever isso aqui dessa forma, ó.
quantidade de carga dividido pelo tempo é igual ao comprimento do fio vezes o campo magnético vezes o seno do ângulo formado entre o fio e o campo. Quantidade de carga por tempo é corrente, eu chego nessa fórmula. Força magnética é igual ao campo magnético vezes a corrente elétrica do fio, vezes o comprimento do fio, vezes o seno do ângulo formado entre o campo magnético e o comprimento. Beleza? Então, aqui eu reescrevi a força magnética utilizando corrente elétrica. É a mesma... Alex, Fala. por que o ΔT ali na direita passou debaixo do L para o Q? É porque é uma divisão, certo? Por exemplo, Certo. você tem 3 vezes 2 dividido, e o 3 dividido por isso aqui, ó. Vamos fazer assim. Aqui. Se eu pegar, eu tenho o seguinte, ó. 5 vezes 2 dividido por 5. Beleza? Se eu fazer 2 dividido por Certo. 5, dá 0,4. 4, né? Não. 0,4 vezes 5, isso aí vai dar 2. 2, beleza? Não. Dá 1, não. Dá Vai 2. dar 2. Se eu pegar isso aqui, ó, fazer 5 dividido por 5 e multiplicar por 2, Mesma coisa. mesma coisa. E se eu fizer 5 vezes 2 e depois dividir por 5, dá a mesma coisa, Mesma coisa. entendeu? Entendi. Aqui, ó, esse ΔT, ele não está só dividindo o L, ele está dividindo tudo isso aqui em cima. Ah, entendi. Vou colocar ele aqui, dividindo aqui, dividindo aqui, dividindo aqui, onde eu quiser. Vai dar o mesmo resultado, não altero nada. Entendeu? Pode crer. Então, só reescrevi ele aqui, ó, para você conseguir enxergar que esse valor aqui é igual à corrente. Entendeu? Entendeu. Beleza? Só escrevi. Então, voltando aqui, ó, essa formuletinha aqui, ó, da força magnética em um condutor, em um fio, a gente chama ela de Bill sem teta. Bill sem teta. Beleza? Macetezinho para lembrar dessa força magnética do condutor é Bill sem teta. Beleza? Suavidade? Alguma pergunta? Boramos então. Condições para que haja força no fio. A condição é que o fio não esteja na mesma direção do campo magnético. O fio e o campo magnético não podem estar na mesma direção. Beleza? Eles têm que ter uma angulação entre eles. Porque se eu deixar assim, eu vou ter o seno de zero. Seno de zero é zero, não tenho força magnética. Se ele ficar assim, ó, esse aqui é o fio, tá? Se ele ficar assim, também não tenho corrente elétrica. Beleza? Então, eu não tenho corrente elétrica quando o fio e o campo magnético são paralelos. Não tem. Não vai ter força no fio. O fio não vai se movimentar. Esse conceito, pessoal, ele foi muito importante no avanço tecnológico. Esse conceitozinho aí, se você tiver corrente elétrica passando por um fio, esse fio se mover, esse conceito foi muito importante para os avanços tecnológicos atuais. Que tipo de avanço você conseguiu com isso? O motor elétrico. O motor elétrico é baseado nisso. O motor elétrico é baseado na força magnética feita num fio com corrente elétrica. Como que funciona o motor elétrico? Motorzinho elétrico. Todo mundo já deve ter visto. Um motor elétrico ele funciona dessa forma aqui, ó. Você tem dois ímãs, um de cada lado, um com o polo norte e o outro com o polo sul, tá? Um apontado para o outro. São dois ímãs, o polo norte de um apontado para o polo sul do outro. Entre esses ímãs aqui, ó, é colocado um fio, uma espira. O que é uma espira? É um fio enrolado. Enrolado um fio e é colocado aqui.
uma espira, tá? Por essa espira vai passar a corrente elétrica. Beleza? Então vai passar a corrente elétrica por essa espira aqui. O que vai acontecer? Quando passar a corrente elétrica por essa espira, por esse fio aqui, ó, esse fio vai estar dentro de um campo magnético. Quando a corrente elétrica passar aqui, você vai ter uma força atuando nesse fio e outra força atuando desse outro lado. Essas forças vão fazer com que essa espira gire, fazer com que ela gire. Quando ela girar, você vai ter o motor elétrico. Para que você consiga fazer o motor funcionar, você precisa ter uma corrente elétrica e um campo magnético. Basicamente é isso aqui que acontece, ó. Imagine que esses rosinhos aqui são a corrente elétrica passando, tá? O sentido da corrente elétrica. Enquanto a corrente elétrica estiver passando, vai ter uma força que vai puxar esse lado do fio para cima e esse lado do fio para baixo. Então o fio que estava assim, ele começa a rodar. Por que esse lado do fio vai para cima? Ó, se você pegar a regra da mão esquerda, campo, corrente, desse lado do fio aqui, ó. Você vai ter campo para lá, porque o campo magnético vai do norte para o sul. Campo, corrente, perdão, campo, corrente, força para cima. Do outro lado, você vai ter campo para lá. A corrente está voltando, então você vai ter força para baixo. Tá? Então, esse lado do fio vai ser puxado para cima, vai ser levantado para cima. E essa parte do fio vai ser puxada para baixo. Até que eles fiquem nessa posição aqui, eles param de girar. Por quê? Porque aqui ele vai estar puxando para cima, aqui ele vai estar puxando para baixo, ele para de girar, ele fica travado. Então, quando ele está na lateral, ele gira. Quando chega nessa posição, ele fica travado, não se mexe mais. Fica preso ali. O que é feito, então, para ele dar mais uma volta? O que acontece para ele conseguir dar mais uma volta aqui? É feito esse sistema aqui, ó. Aqui está o fio, aqui é a bateria, né? Esse lado aqui é um lado metálico que está ligado com esse lado do fio. Esse lado é um lado metálico que está ligado com esse fio. Quando chega nessa parte preta aqui, ó, é um isolante. Então passa a corrente, quando ele gira totalmente, corta a corrente elétrica. Então não passa mais corrente elétrica. O que vai acontecer? Quando ele chegar nessa posição, ele corta a corrente elétrica, ele vai girar por inércia. Ele está continuando girando. E quando ele girar por inércia, passar dessa posição aqui, ó, aí a corrente vai começar a andar nesse sentido aqui. Aí o que vai acontecer? Aí ele sofre a força. Aqui a força é desligada, ele gira por inércia. Quando ele gira mais um pouquinho, ele volta a girar de novo. Então ele fica girando cada vez mais rápido. Ele fica girando num looping, fica girando, girando, girando. O que é feito com esse material? Essa pontinha aqui, ó, sai um cabo, onde você coloca o que você quer girar. Pode ser uma furadeira. Essa ponta aqui pode estar ligada numa furadeira. Pode estar ligado nas rodas de um carrinho. Pode estar ligado nas lâminas de um barbeador para tirar as barbas. Então, esse aqui é o princípio de funcionamento do motorzinho elétrico. É comum fazer um motorzinho desse aqui, ó, com fios de cobre. Pega um fio de cobre e enrola bastante. Você usar um ímã e uma pilha. Com esse sistema você consegue fazer um motorzinho elétrico caseiro na sua casa. Tá? Tem vários tutoriais de como fazer ele na internet. Eu até tenho um aqui que eu costumava levar para a escola na época dessa época de aula, mas como estamos nesse isolamento, não vou mostrar para vocês aqui. É mais fácil vocês procurarem na internet e encontrar esses motorzinhos elétricos, como fazer, e se pá, vocês fazerem um em casa aí. Tá beleza? Beleza, galera? Beleza, brother? Beleza, parça. Isso aí. Esse bigodão aí. Imponência, né, meu querido? Imponência, né? Então agora vamos fazer os exercícios aí da apostila. Bacana?
Vamos lá fazer os exercícios, então. Vamos lá, ó. Primeiro exercício, vamos fazer esse aqui, ó. Página 99 da apostila de vocês aí. Abram ela. Esse exercício aí diz o seguinte: um condutor cilíndrico de corrente foi colocado, numa região do espaço onde estava presente um campo magnético uniforme de magnitude B igual a 8,2 vezes 10 a menos 3 Tesla. Então tá aqui o campo. Sabendo que a intensidade da corrente elétrica que atravessa o condutor é de 1 ampere e que seu comprimento é de 2 centímetros, e desprezando-se os campos magnéticos gerados pelo próprio condutor e as possíveis efeitos de borda, é correto afirmar que o módulo da força que atua sobre o condutor é D. Então, aí nesse caso, ele te dá esse condutor aí, beleza? A corrente igual a 1 ampere, o comprimento desse fio é 2 centímetros, o campo magnético aqui é 8,2 vezes 10 a menos 3, e aqui você pode ver que o ângulo formado entre o condutor e o campo magnético é de 90 graus. E ele pede a força magnética. Isso aí é só para a gente colocar em prática a fórmula que eu passei para vocês aí. Então tá aqui, ó. Esse é o exercício. Então você tem aí, ó, campo magnético vale 8,2 vezes 10 a menos 3 Tesla. A corrente elétrica vale 1 ampere. O comprimento vale 2 centímetros. Isso equivale a 2 vezes 10 a menos 2 metros. E ele quer saber a força. Só analisando aqui, ó, que o ângulo formado é de 90 graus entre o condutor e o campo magnético. Então, agora só vou aplicar a fórmula. Força magnética é igual a Bill sem θ. Força magnética é igual a 8,2 vezes 10 a menos 3 vezes 1, desses 2 vezes 10 a menos 2, vezes 1, porque o seno de 90 é 1. Então, essa força aí é 2 vezes 8,2, isso aqui dá 16,4. E aqui, ó, como eu estou multiplicando, eu somo. Menos 3, menos 2, vezes 10 a menos 5 newton. Deixando isso aí em notação, eu ando uma casa para a esquerda. Se eu ando para a esquerda, eu somo na minha potência. Então, como era 10 a quinta, menos 5, fica 10 a menos 4 newtons. Então, essa aí é a força magnética no fio. Só para terminar aqui, só para deixar mais completo esse exercício, você tem aqui, ó, regra da mão esquerda. Campo, corrente, força. Então, a força magnética vai fazer com que esse fio ele seja empurrado para trás. Então, aqui a força magnética ela vai estar entrando na folha. Seu dedo vai fazer assim, ó, entrando na folha, o dedão. Beleza? Super suave esse exercício aí. Agora vamos fazer o exercício número 2. Exercício número 2 fala o seguinte. A figura apresenta um pedaço de fio retilíneo de comprimento L igual a 10 milímetros e produz uma corrente elétrica de intensidade 4 ampere na direção e no sentido do eixo X. Esse fio é imerso em um campo magnético uniforme
campo magnético uniforme de intensidade 0,04 Tesla, representado na figura pelo vetor B. Tá? Sabendo-se que o vetor B está contido no plano XY, a força magnética que atua no pedaço de fio tem intensidade. Então, mais uma vez, aí esse exercício é para a gente calcular a força magnética. Então, vamos colocar os dados que a gente tem aí. Me ajudem aí que eu não estou vendo a folha, tá? Comprimento do fio, 10 milímetros. 10 milímetros, que é igual a 10 vezes 10 a menos 3 metros. Corrente elétrica, 4 amperes. 4 amperes. Campo magnético, 0,04. 0,04 Tesla, que é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 2 Tesla. Ele quer saber a força magnética. O ângulo aqui é de 30 graus. Então, agora só vamos aplicar a formuletinha aí. Força é igual ao Biu sem θ. Então, a força aqui, campo, 4 vezes 10 a menos 2. Corrente, 4. Comprimento, 10 vezes 10 a menos 3. Seno de 30 é meio. Então, aqui eu vou chegar que a força é igual. Aqui dá para fazer 4 vezes 4, 16. 16 dividido por 2, 8. Agora eu vou fazer as... Vezes 10 ali vai dar 80. Eu vou usar esse 10 nas potências aqui. Ah, pode crer. Ó, vou somar. As potências aqui eu somo. Quando eu só tenho 10, significa que o 10 está elevado a 1. Beleza? Quando eu só tenho 10, o 10 significa 10 elevado a 1. Então aqui fica, ó, menos 2, menos 3, menos 5. Mais 1, 4. Então aqui fica 8 vezes 10 a quarta newtons. Beleza? Aqui é só para a gente ver onde está apontando essa força. Você tem aqui, ó, regra da mão esquerda. Campo, corrente, força. Então, a força aqui vai estar puxando esse fio para fora da folha. Vai estar puxando esse fio para fora. Puxando esse fio para fora, essa corrente, ela tá... Essa força, então, ela está saindo do papel. Beleza, pessoal? Perguntas? Perguntas? Professor, Fala. tem como ler ali de novo para mim a conta fazendo favor? 4 vezes 10 Eu vou deixar assim. ali embaixo. A menos 4 aqui, perdão. É porque que deu 8? Você multiplicou 4 com quem ali? Como Aqui, você ó. fez o meio? 4 vezes 4, 16. 6 Sim. por 2, Ah, bom. Entendi 8. agora. Beleza? Então, agora eu gostaria que vocês fizessem Não. aqui o exercício 4 da página 100. Larga a mão, larga a Mas, mão. professor, ali não tem um 10 a mais, não? Deixa eu ver. Ali tá 4 vezes 10 dá menos 2. Vezes 4 Uhum. vezes 10. De novo? Isso. Não, tá certo esse 10 aqui. É que do O comprimento. que você fez? 10 vezes 10 é menos 3. Hum. Que vem do comprimento. Beleza?
que eu fiz? Tá bom. Para multiplicar esse 10 com 8, eu fiz o seguinte, eu somei os 10 na potência aqui, ó. E daí fica, ó, o menos com menos dá 10 a menos 5, beleza? Com esse 10, dá 10 a menos 4. Esse 10 aqui é a mesma Bom, coisa, agora eu teve 10 entendi. elevado a 1. Tá, entendi agora. Ou então você pode fazer aqui, vai ficar 80 vezes 10 é menos 5. Vai pegar a vírgula, dar uma casa para a esquerda, você soma lá, vai dar 8 vezes 10 é menos 4 também. Beleza? Então tentem fazer o exercício número 4, da página 100. Tentem fazer ele. Ele é bem pesadinho. Meio mais pesado que eu, exercício. Mas não é tão assim não, viu? Tentem fazer ele aí. Emagreci, ô, Alex. Pô. Emagreceu? O Sim, que foi? Trocou o celular? sobrancelha. Sobrancelha? Vamos fazer a AI antes do intervalo, então? Que a AI é a mais fácil, tá? O exercício fala o seguinte. Uma mola de massa desprezível presa ao teto de uma sala tem sua extremidade atada ao centro de uma barra metálica homogênea e na horizontal, com 50 centímetros de comprimento e 500 gramas de massa. A barra metálica, que pode movimentar-se num plano vertical, apresenta resistência ohmica de 5 ohms e está ligada por um fio condutor de massa desprezível a um gerador G de corrente contínua de resistência ohmica interna de 5 ohms, apoiado sobre uma mesa horizontal. O sistema barra-mola está em um plano perpendicular a um campo magnético B horizontal, cujas linhas de campo penetram nesse plano, conforme mostrado as figuras. A força eletromotriz em volts produzida pelo gerador
Então, nesse exercício aí, ó, na letra A, ele quer saber quanto vale a força eletromotriz. Ele quer saber quanto que vale o E. Não me lembro se eu mostrei assim, ou mostrei a força eletromotriz para você assim. Não me lembro. Ele quer saber a força eletromotriz. Eu tenho a corrente, tenho resistência interna e tenho a resistência da barra. A forma que eu vou utilizar aqui para encontrar essa força eletromotriz é a equação de Paulet. Eu vou usar Paulet. Com Paulet, eu tenho aqui, ó, corrente é igual a força eletromotriz dividido pela soma das resistências. Paulette. Força eletromotriz. O que foi? Paulette. Paulet. Corrente, resistência, soma das resistências. Então, essa letra A aí, I vale 5. Resistência maior é 5. Resistência menor também é 5. 5 mais 5 é 10. Logo, essa força eletromotriz, ela vai valer 50 volts. Essa é a resposta da A. Só aplicar Paulet. Beleza? A letra B do exercício, ela fala o seguinte. A deformação sofrida pela mora para manter o sistema barra-mola em equilíbrio mecânico suponha que os fios elétricos não fiquem sujeitos à tensão mecânica, isto é, elásticos. Então, tipo assim, ele quer que você calcule a deformação da mola e está dizendo que o fio ele não se dobra, tá? O fio não enverga, não torta, não se entorta. É isso que ele está dizendo. Beleza? Então, nós vamos calcular a deformação dessa mola. Como que a gente vai calcular a deformação dessa mola? Primeira coisa, vamos analisar as forças que estão envolvendo esse fio aqui, ó. Primeiro vamos ver esta força que está agindo, ó. Ele fala que esse fio ele tem uma massa de 500 gramas, então tem uma força-peso agindo sobre esse fio. Uma força-peso puxando esse corpo para baixo. Tem a força da mola puxando esse corpo para cima. Força elástica. E agora vamos ver para onde aponta a força magnética, beleza? Corrente elétrica, então usa a regra da mão esquerda. O campo está entrando, no fio a corrente está indo para cá. Então essa força está puxando o fio para cima. Então a força magnética puxa o fio para cima. Então tem a força magnética que puxa o fio para cima. Então tenho duas forças para cima, uma força para baixo e o corpo está em equilíbrio. Para esse corpo estar em equilíbrio, a soma das forças que puxam para cima tem que ser igual à soma das forças que puxam para baixo. Então, nesse fio aí, ó, se eu somar a força magnética com a força elástica, essas duas forças juntas têm que ser igual à força-peso. Porque ele está em equilíbrio, então as forças que estão puxando para cima têm que ser igual às forças que puxam para baixo. A força magnética é Bill sem θ. Força elástica é Kx. E o peso é massa vezes gravidade. Todos esses dados eu tenho. O único dado que eu não tenho é esse x. Qual é o ângulo formado entre o fio e o campo? 90 graus. Corrente está nesse sentido aqui, ó. Corrente elétrica. E o campo está entrando, os dois formam 90 graus. Seno de 90 graus é 1. Todos os outros dados eu tenho. Então vamos calcular aqui. Força magnética. Força magnética é campo magnético. O valor do campo magnético, o exercício fala que é quanto?
Me ajudem aí, por favor. Força magnética vai dar 1. Quanto vale o campo? O campo, o B vai ele. Deixa eu ver aqui, é 4. 4. Corrente elétrica? É 5. 5. Comprimento do fio? 5 vezes 10 na menos 1. Ah, não, o negócio lá é 4 vezes 10 na menos 1. 4? É 4 vezes 10 na menos 1. Porque é 0,4 T. Beleza. E o comprimento é 50 centímetros. Beleza. O K vale? O K vale 80. A massa vale 500 gramas. Vai dar 5 newtons o peso. Isso. Agora faça a matemática aqui. 5 vezes 5? 25. 27. 25 vezes 4? 100. 100. Aí eu pego as potências aqui e fica 10 a menos 2. Mais Vai dar 80x igual a 5. Isso aqui dá 1, ó. 100 vezes 10 a menos 2 dá 1. Então aqui dá 1 mais 80x é igual a 5. Pego aquele 1 que está positivo, passo para o outro lado negativo, fica 80x é igual a 5 menos 1. Então 80x é igual a 4. Pego esse 80, passo para o outro lado dividindo. X é igual a 4 dividido por 80. 4 dividido por 80 é igual a 0,05. Ou 5 vezes 10 na menos 2. 0,05 5. metros. Também é conhecido como 5 centímetros. Top demais. Beleza? Então, esse é a resolução desse exercício aí. Podem creusas? Então, pessoal, por hoje é só. Pode crer? Então, até mais. Até semana que vem para nossa prova. Não esqueçam de estudar para a prova, tá, pessoal? Seguinte, os colegas que não estão assistindo a aula, dá um toque para eles, beleza? Dá um toque para eles, pelo menos lerem um livro, pegarem o material que eu coloco lá, os PowerPoint que eu coloco no grupo lá. Beleza, pessoal? Dá um toque para a galera lá, ficar esperto. Beleza. Beleza. Pode crer. Falou para vocês. Até mais. Pode crer.